Agora eu quero te fazer uma provocação, através de algumas perguntas, para você se ouvir e refletir profundamente. Primeiro, o que te move a acordar todos os dias? Segundo, qual é o nível da sua energia todos os dias? Você consegue ter essa percepção e mensurar? Terceiro, como você se sente no trabalho, na sua casa e com os amigos? Quarto, quais são as suas dificuldades no dia a dia no seu trabalho? E o que você tem feito para superar essas dificuldades? Quinto, em suma, qual é o verdadeiro significado do trabalho para você? Colaborador com propósito, transformando a visão cultural do trabalho. E antes de falarmos sobre a diferença entre o termo colaborador, o termo e o sentido colaborador e funcionário, é importante você compreender qual é a sua motivação diária, não só em relação ao trabalho, mas principalmente aqui no contexto, mas em relação à vida. Compreender que a partir do momento que realmente você tem essa consciência de que a maior parte do seu tempo você passa no trabalho. E quando você entende, compreende o que é trabalhar com propósito, a sua visão pode ser transformada nesse aspecto. E você pode passar a ter uma relação muito diferente com o trabalho. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã e trainer. Trabalho com terapia existencial, ciência e fé, na perspectiva da teologia cristã. Eu te ajudo a descobrir e superar as dores que te paralisam e a aprender a conquistar os seus objetivos em 90 dias. Então, vem comigo para mais essa jornada transformadora do programa do interior ao sagrado. Cada tema é um tema transformador. E por que o nome do interior ao sagrado? Primeiro, é o nome do livro que eu escrevi, Do Interior ao Sagrado. Fé, autoconhecimento e arrependimento. E tudo que eu trago aqui é através de conhecimento e experiências. E o tema de hoje, colaborador com propósito, transformando a visão cultural do trabalho. É pautado em 13 anos, nos 13 anos de experiência, quando eu prestei consultoria e trabalhei muito com treinamento no setor fabril. Então, eu vou te trazer agora a diferença entre o termo colaborador, utilizado nas empresas, e o termo funcionário, empregado, também utilizado ainda em muitas empresas, por uma questão ainda cultural. Esse termo, essa transição do funcionário para o colaborador, isso começou nos anos 1990. Muitas empresas passaram a compreender o significado do colaborador. E por mais que exista uma semântica entre os dois, o sentido, o significado é diferente. Então, funcionário. Funcionário é muito utilizado esse termo para quem trabalha em órgão público,
em instituições públicas e também nas empresas privadas. Mas quando fala-se em funcionário, fala no sentido de empregado. Então, o que é um funcionário? Qual é a visão sobre funcionário? Você contrata, você que tem empresa, contrata uma pessoa para ela prestar os serviços dela em funções específicas na sua empresa. Então, ela foi contratada para executar essas funções, cumprindo com as regras, com a política da empresa. E em contrapartida, ela é remunerada para isso. Então, é o funcionário que é efetivo da sua empresa. Colaborador. O colaborador, ele é contratado, assim como o empregado, o funcionário. Só que além dele realizar as funções para qual ele foi contratado e obedecendo, se submetendo às regras, ao sistema de funcionamento da empresa, a política da empresa, a política de conduta da empresa, o colaborador, essa empresa, ela traz uma missão e visão cultural de que o colaborador, ele vai contribuir com a empresa no todo. E como ele contribui com a empresa no todo? Ele contribui com os seus colegas de trabalho, ele contribui com os gestores, ele contribui com a gestão da empresa. Para quê? Para que todos estejam alinhados, sincronizados com um objetivo comum. Então, essa visão de colaborador está colaborando, contribuindo e cooperando para que a empresa ela consiga alcançar o objetivo comum. Então, entende que existe uma diferença nesse significado? O colaborador, a consciência, a visão do colaborador, ela é muito maior, né? É uma causa muito maior do que simplesmente do funcionário empregado, onde ele chega, exerce a sua função, cumpre bonitinho e ponto. E no final do mês ele vai receber o seu salário de acordo com o combinado pelas atividades, as funções, o trabalho que ele exerceu. Nada mais do que isso. Vamos falar algumas diferenças entre funcionário e colaborador. O funcionário, o trabalho para ele é uma obrigação. Ele enxerga o trabalho como uma obrigação. Ele troca, o foco está na troca do tempo por dinheiro. E realiza as tarefas de forma mecânica. Ou seja, não há envolvimento genuíno. Portanto, vai chegar um determinado momento que esse trabalho ele vai se tornar um fardo, um grande peso. Um peso que vai trazer a dificuldade, a falta de energia para acordar todos os dias, porque não tem sentido. Então, essa falta de sentido, não há motivação para acordar todos os dias. A motivação está pelo salário que ele necessita ganhar. Colaborador. Esse termo colaborador, e não só a questão da mudança do termo de funcionário para colaborador, é uma mudança sobre a visão do sentido, do significado do funcionário e do colaborador. O colaborador surgiu o sentido, o significado
esse novo sentido de funcionário para colaborador a partir dos anos 90. E a maioria das empresas, elas têm aderido ao sentido do colaborador, a essa missão e visão sobre o significado do colaborador. E quais são as principais características do perfil do colaborador? O colaborador, ele tem a consciência da sua contribuição dentro da organização. O colaborador, ele enxerga o seu trabalho como oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Coopera ativamente para o crescimento da equipe e da empresa, o crescimento, o sucesso. O colaborador, ele enxerga o trabalho como propósito e não apenas por necessidade. Então, o colaborador, ele entende que o trabalho, ele vai além do salário. Ele tem a consciência de que o trabalho é exercer as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, todo o seu conhecimento, a sua competência com um propósito, como uma jornada de aprendizado e contribuição. O colaborador, quando ele tem esse perfil de colaborador, essa visão de colaborar, por mais que ele esteja exercendo uma função onde ele não tem a habilidade por aptidão, ele vai em busca de desenvolver a habilidade técnica, porque ele quer exercer com excelência. E quem tem essa característica, esse perfil de executar, de fazer, transformar com excelência, tem a visão, mesmo que não tenha o entendimento, a percepção, mas tem a visão de colaborador. E um colaborador, o perfil de colaborador, ele vai se destacar de uma maneira natural. E o que eu quero deixar aqui para vocês, e que isso fique bem marcado, quem tem um perfil de colaborador, naturalmente é conduzido à direção da sua vocação. Então, por mais que você não esteja atuando na sua vocação, mas se você tem esse perfil, você vai ter a necessidade de desenvolver a habilidade técnica, porque você quer ser competente. E uma pessoa competente, ela precisa buscar o conhecimento, ela precisa desenvolver a habilidade, não é ficar só no saber, só no conhecimento teórico, mas desenvolver a prática, a habilidade e ter atitude, exercer esse conhecimento através da prática. Então esse é o famoso chá, é uma soma do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então não tem como não se destacar. O colaborador, ele se destaca naturalmente. E a sua ascensão é inevitável, é só uma questão de tempo. E ele está rumo à sua verdadeira vocação. Existem 3 perfis de trabalhadores, vamos dizer assim, trabalhadores. Nós temos o perfil sacrificial, eu já falei isso em um outro vídeo. Nós temos o perfil profissional e nós temos o perfil vocacionado. Eu encaixo
o sentido, a visão, o perfil de funcionário, empregado, no perfil sacrificial e no perfil profissional, embora os dois sejam diferentes. O perfil sacrificial é o trabalhador que trabalha apenas por causa do salário, por causa da necessidade, por causa da sobrevivência, porque está na necessidade básica da pirâmide de Maslow, que são as necessidades primárias. A necessidade, nós temos a necessidade fisiológica, natural, e nós temos a necessidade da segurança. Então, precisa trabalhar, porque precisa viver, porque precisa da sobrevivência. Esse é o perfil sacrificial. E por que o perfil sacrificial? Porque trabalha apenas pelo dinheiro. Não busca aprender, não busca se desenvolver, não tem um espírito colaborativo, um espírito cooperativo, o espírito de contribuição. Porque quando você tem a visão, o espírito de contribuição, de cooperação, você sempre está buscando cada vez mais. Você sempre está buscando aprender mais, se desenvolver mais, crescer mais. Isso é algo intrínseco e é natural quem tem esse perfil. E o que é algo tão extraordinário, que pessoas assim são pessoas que são ensináveis. São pessoas que elas não têm dificuldade de se submeterem, por exemplo, a uma liderança e querer aprender dessa liderança. São pessoas, o colaborador é um perfil que ele não se sente ameaçado quando ele enxerga, por exemplo, que ele precisa ajudar o seu colega, que de repente exerce até o mesmo cargo, a mesma função. Então ele não vai se sentir ameaçado, ele não vai ter uma visão egoísta de reter as suas habilidades, o seu conhecimento e não ensinar e não contribuir para com o seu colega. Porque ele visa o crescimento da empresa e porque ele tem a empatia e ele quer ajudar o seu colega. Ele também quer, assim como ele quer crescer, aprender, se desenvolver, ele quer que os seus da equipe, que fazem parte da equipe, também cresçam, também aprendam. Então, ele contribui com as suas habilidades, com os seus conhecimentos. E isso realmente é algo incrível. Isso é incrível. Então, ele é ensinável. Não tem problema em contribuir no sentido de ensinar. E o perfil, voltando para o perfil sacrificial. Então, o perfil sacrificial, ele não tem essa visão. Por isso que o trabalho acaba se tornando um fardo, um peso muito grande. E a pessoa, ela fica com a mente engessada, com a mente rígida. E eu vou falar uma coisa para você. Inclusive, ela fica até muito amargurada dentro do trabalho. É um dos fatores que acabam dando problemas, conflitos nos relacionamentos interpessoais dentro da organização, com a própria equipe. Por quê? Porque é uma pessoa que está insatisfeita. É uma pessoa que, por essa insatisfação, por essa falta de sentido, porque não está se conectando, não está acessando os seus dons, os seus talentos, porque as suas motivações são motivações extremamente equivocadas, são motivações apenas por necessidade de uma sobrevivência. Então são pessoas que, se continuarem assim, com essa visão, e não desenvolverem as outras características, que são as características do colaborador, que contribui, essas pessoas, elas estão fadadas a não obterem uma ascensão, a não se destacarem. Isso é óbvio. Então, essa é a oportunidade de você estar ouvindo tudo isso aqui
e você parar e começar a refletir. E você voltar os olhos para você, como se você estivesse se vendo na terceira pessoa, como que você atua no trabalho. De repente, você não é nenhum colaborador. De repente, você é um empresário. E como é a sua visão de empresário? Eu vou trazer esse tema aqui. Qual é a sua visão de empresário? Que não é nada diferente de uma visão de um colaborador. Porque o empresário, ele não pode ter uma visão egocêntrica, de apenas querer maximizar os seus lucros, mas sim uma visão de cooperação para o desenvolvimento da sua equipe, para o desenvolvimento e crescimento das pessoas que trabalham para ele, das pessoas que estão colaborando para o crescimento, para o sucesso da empresa. Isso chama-se sinergia, que foi um outro tema que eu abordei aqui, sobre a sinergia. Então, tudo isso que eu estou falando é a sinergia. O colaborador, ele vive a sinergia. Ele não trabalha isoladamente. Ele tem um espírito de equipe. Então, o perfil sacrificial ele não tem. E o perfil profissional é um perfil onde as suas motivações são motivações equivocadas. Ele busca o crescimento, ele busca o conhecimento, ele busca o desenvolvimento das habilidades, principalmente habilidades técnicas. Só que a sua motivação, ele está focado na ascensão profissional. E estar focado na ascensão profissional não tem problema nenhum. Nós queremos crescer e, claro, a gente quer ter uma ascensão profissional. Mas por qual razão você quer ter uma ascensão profissional? Essa é a questão do perfil profissional. Ele quer chegar no topo. Só que ele quer chegar no topo por vaidade, por status. Porque quanto mais ele tiver ascensões para chegar aonde realmente ele quer, isso vai dar prestígio para ele, vai dar uma reputação, além do financeiro. Vai dar a possibilidade de muitas realizações, de conquistas materiais. Mas o foco é esse. São essas as motivações. E sabe o que acontece com o perfil profissional? O perfil profissional, ele não tem um espírito colaborativo, porque ele tem a questão de se sentir ameaçado. Então, ele acaba enxergando os seus colegas, os integrantes da equipe, se tem alguém que tem um perfil colaborador, ele está se destacando, ele vai se sentir ameaçado. E pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para que não tirem o cargo dele. Então, é uma visão individualista e uma visão egocêntrica. Não tem a visão da cooperação, não tem a visão do todo, não tem a visão do que é realmente uma equipe. Então, ele tem essa visão. E aí, o que acontece com o perfil profissional? O perfil profissional vai chegar um determinado momento, ele está no topo, ele conseguiu, ele alcançou realmente o seu maior objetivo que ele queria. Mas vai chegar um determinado momento que vai vir uma insatisfação. Mesmo que ele tenha conquistado muitas realizações, mesmo que ele seja muito bem-sucedido na sua vida profissional, bem-sucedido consequentemente na vida financeira, que tenha conforto, conquistas materiais, mas ele vai ter uma insatisfação e ele nem sabe o porquê que ele está tendo essa insatisfação.
não consegue compreender, fala, nossa, mas eu consegui tudo que eu queria. Eu lutei tanto, eu batalhei tanto. Eu desenvolvi uma competência. Eu sou o cara. Eu sou a mulher. Eu sou o profissional. E é mesmo. Você está colhendo por mérito seu. Por tanto trabalho, por tanto esforço, dedicação, por tanto desempenho. Mas entende que o seu foco, o seu objetivo, ele não é tão louvável assim. O que de repente você precisou fazer por muitas vezes se sentir ameaçado para alcançar o que você sempre mais almejou? Isso é algo que precisa refletir. Então, essa insatisfação vai trazer uma sensação de que algo não está fazendo sentido. Porque de repente você optou por uma escolha que você enxergou, racionalmente falando, que essa escolha seria a melhor escolha, que te levaria a uma ascensão, a uma prosperidade financeira, você ser muito bem sucedido. Na concepção de uma visão geral, cultural, do que é ser bem sucedido. Porque as pessoas têm um conceito de ser bem sucedido quando ela alcança o resultado, principalmente o resultado do financeiro, das conquistas, dessa reputação, desse status, do poder. Mas ser bem-sucedido, na minha concepção, não é bem esse conceito, mas isso é um assunto para um outro tema que eu posso trazer aqui para você. Então, esse perfil profissional, ele acaba sentindo um certo vazio. Também já falei um pouco sobre isso num outro vídeo. Um vídeo, não é no anterior, um desses vídeos, um dos vídeos que eu fiz. Eu abordei sobre isso porque eu falei sobre vocação. Então, queridos, esse perfil profissional ainda não tem o perfil de colaborador. Porque ele não tem o espírito da cooperação, o espírito da colaboração, da contribuição. Já o perfil vocacionado é diferente. O perfil vocacionado, ele pode ainda não saber qual é a sua vocação. Só que ele entra no perfil do colaborador. Lembra que eu acabei de falar? Que se você trabalha com propósito, se você trabalha indo num ímpeto, na intenção de você contribuir com tudo o que há de melhor em você, você vai estar rumo à direção da sua vocação. Porque você está acessando o que existe de melhor em você. Inclusive os talentos que você tem, as habilidades por aptidão que você tem, os dons. E você está suscetível, aberto a novos aprendizados, a novos desafios. Você pode até se sentir inseguro, sentir que você pode não ter essa capacidade, medo, porque é natural o ser humano ter medo do desconhecido, ter medo do novo, porque o novo, ele nos obriga a nós sairmos da zona de conforto. E isso acaba roubando um pouco, não é roubando, mas requer mais da nossa disposição e da nossa energia. Então, uma pessoa que ela é do perfil vocacionado, ela vai encarar, mesmo com todas essas dificuldades, o que pode ser como um obstáculo, mas ela vai encarar. Ela vai encarar esses novos desafios. Porque ela tem esse perfil.
ela tem esse espírito que anseia em descobrir a sua verdadeira vocação. Porque o trabalho para ela transformou o trabalho num sentido, num significado, num propósito. Não é só a questão de trabalhar e ter a recompensa, que é o dinheiro, o salário. Não. Ela acaba acreditando, às vezes sem perceber, que o salário, ele é uma consequência daquilo que ela se propôs a fazer. Então, o perfil vocacionado é o perfil que ele é chamado. E ele pode, como eu falei, não ter encontrado ainda a sua verdadeira vocação e está atuando na sua verdadeira vocação. Mas ele quer buscar a competência. Ele vai buscar o conhecimento daquilo que ele não conhece. E vai se dedicar, vai se esmerar. E vai desenvolver a habilidade, a prática. E vai colocar isso em prática. Vai exercer. E vai buscar cada vez mais o aprimoramento, o aperfeiçoamento. Gosta de aprender, gosta de passar por treinamento, fazer cursos, porque quer se desenvolver, porque quer fazer com excelência. Então, esse é o perfil vocacionado. E ele vai encontrar a sua vocação. A hora que ele menos esperar, ele encontra a vocação. É uma jornada. Trabalhar com propósito te leva a um outro tipo de ascensão. Em primeiro lugar, te leva a uma ascensão de um crescimento pessoal. Não é só profissional, mas um crescimento pessoal. Uma evolução pessoal. Você cada vez mais vai melhorando como pessoa, o seu caráter. Você busca até romper dificuldades, até comportamentais, que interferem nos relacionamentos interpessoais dentro de uma organização. E você se torna uma pessoa melhor fora do ambiente do trabalho, em outros ambientes, com a família, com os amigos, nas comunidades em que você está inserido, em que você faz parte. Por isso que é uma evolução. Porque o conhecimento, ele nos desenvolve e nós evoluímos com o conhecimento. Evoluímos com o conhecimento quando realmente nós temos um coração ensinável. E ter um coração ensinável é ter um coração humilde. Porque tem muitas pessoas que elas crescem e evoluem em questão de conhecimento, em questão de habilidades, conhecimento técnico, e tem ascensão profissional e grandes conquistas. E são pessoas que se tornam, inclusive, soberbas, porque se apoiam muito nisso. É como se elas se resumissem nisso. Mas uma pessoa que busca por outras motivações, que são as motivações certas, louváveis, essas pessoas, elas vão ter essa ascensão pessoal, essa evolução pessoal, consequentemente uma ascensão profissional. E elas vão sempre estar com um espírito colaborativo. E cada vez mais elas vão se sentir realizadas. Elas vão encontrar cada vez mais um significado muito maior. Porque, por mais que você não esteja atuando na sua vocação, mas se você atua no perfil do colaborador,
E mesmo que ainda você não esteja ganhando um salário no qual você gostaria de ganhar e que você se acha merecedor, você vai se sentir realizado. Você já vai se sentir realizado. Porque quando nós trabalhamos com propósito, nós já nos sentimos realizados. Por mais que você ainda não tenha alcançado o que você mais almeja, mas você já vive uma realização. Você já vive uma sensação, um bem-estar, uma satisfação. E essa satisfação, ela não vai te paralisar, te estagnar. Não. Você quer crescer mais. E você desenvolve a garra, a perseverança e a paixão. Esse é o nosso motor motivador. E é isso que você precisa encontrar. Por mais que você esteja exercendo algo que você não gosta, busque prazer naquilo. Busque a competência, a exímia competência. Busque fazer com excelência. Em primeiro lugar, isso é por você. Em segundo lugar, isso é para as pessoas, no sentido da contribuição. E eu quero trazer aqui, que me veio agora, que é extremamente pertinente a tudo isso. Na verdade, é a base para tudo isso, a estrutura para tudo isso. Em Colossenses 3, 23, diz assim: e tudo que fizerdes, faça como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Porque quando nós fazemos diretamente para os homens, nós precisamos prestar atenção nas nossas motivações. Se você está fazendo para ser reconhecido, valorizado, se você está fazendo para um homem, num benefício próprio, de próprio interesse. Mas, se você está fazendo conscientemente de todo o seu coração, inclusive buscando a competência, se você está fazendo para Deus, consequentemente, você vai fazer no sentido da contribuição, para contribuir para o outro. Isso é trabalhar com propósito. Isso é viver com propósito. Quando nós estamos nessa relação com Deus e nós buscamos aprender de Deus, aprender do caráter de Deus, nós passamos a ser um canal dele para o outro. Então, passamos a ser um canal dele para nós, porque nós estamos em contato com ele. Então, a transformação primeiro passa por nós e depois passamos a ser um canal para o outro. A cruz de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Amar o próximo como assim? Então, eu sei quem eu sou, eu tenho as minhas convicções e eu vou contribuir na vida do outro. Isso é viver com propósito, isso é trabalhar com propósito. Você entende que quando nós buscamos e aprendemos e começamos a ter o caráter de Cristo, os valores de Cristo, e pela fé nós amamos a Deus e nós queremos agradar o coração de Deus, entende que viver com propósito é algo que é muito natural e é genuíno. É genuíno. Você vai errar? Vai. Nós somos falhos. Mas você vai saber quando você errou. E você vai querer consertar.
E às vezes você pode até gemer para não querer reconhecer, assumir, mas o Espírito de Deus, pela sua intimidade com Ele, vai te incomodar. E você vai se arrepender. E você vai se retratar e você vai querer fazer diferente. Você vai decidir. Isso é caminhar na fé. É caminhar na fé. Porque a fé, ela é muito mais consciência, ela é muito mais razão. É o entendimento. E com esse entendimento, com essa consciência, com essa razão, você decide de todo o seu coração viver. E nós vamos aprendendo com os erros, nós vamos acertando, e depois os erros, e nós vamos acertando, e assim nós vamos sendo transformados de glória em glória, nós vamos amadurecendo. Deus vai derramando em nós a sabedoria. Nós vamos aprendendo a viver a vida com sabedoria. Nós vamos aprendendo com sabedoria, maturidade, a lidar nos relacionamentos interpessoais conflituosos, dentro das organizações, no trabalho e fora do trabalho. Então, ser cristão é uma caminhada de desconstrução e construção. Então, é uma caminhada de fé, onde você vai se enxergando de uma maneira lúcida, consciente, reconhecendo as suas falhas, seus erros, assim como as suas virtudes. Eu falo muito isso aqui. E até o último fôlego de vida. Isso é buscar a perfeição em Cristo Jesus, porque Ele é perfeito. Então, Ele nos inspira e nós vamos caminhando nessa perfeição, buscando essa perfeição. E essa busca requer arrependimento, sempre quando nós precisamos nos arrepender. Isso é ter humildade de coração, é ter o quebrantamento. É se sujeitar a Deus. É você diminuir de si mesmo, render-se a si mesmo, render-se a Deus, aos pés da cruz de Cristo. É você estar humilhando-se a si mesmo, diante dessa redenção a Cristo. E ser cristão, que carrega os princípios e os valores de Cristo, não tem divisão. Dentro da igreja eu vou ser cristão, ali eu não vou ser cristão. Na minha profissão não tem como ser cristão, não existe isso. Se você é, se você ama, se você quer ser e viver, você vai ser. Acertando e errando, você vai ser. Então, um vendedor, para vender, ele não precisa mentir. Hoje, os clientes, os consumidores, eles estão muito espertos, eles sabem diferenciar um vendedor do outro. Eles sabem discernir. Eles estão observando. E se eles veem uma autenticidade num vendedor, ele vai comprar. E ele vai ser um cliente fidedigno desse vendedor. Porque esse vendedor, ele é digno de confiança. Porque ele demonstrou ser transparente. Porque ele demonstrou realmente contribuir para com esse cliente.
oferecendo melhor aquilo que realmente o cliente deseja e necessita. Porque ele quer a felicidade, ele quer proporcionar alegria para o cliente, o bem-estar do cliente, o contentamento do cliente, a realização do cliente. Um atendente, se ele atende com propósito, é um colaborador com propósito, ele vai trabalhar alegre. E isso vai ser uma retroalimentação cada vez que ele atender bem um cliente. Um sorriso no rosto, um sorriso no olhar. Tratar bem o cliente, se dispor em atender, sem preguiça, tentando proporcionar o melhor para o cliente, sendo proativo, tendo iniciativa, sendo agradável, empático. Esse atendente, claro, naturalmente, ele vai se destacar. E o cliente vai começar a ir só praticamente nesse segmento, vai nessa empresa, porque quer ser atendido por esse atendente. Porque esse atendente, ele é diferenciado, ele é especial. Ele se preocupa com o cliente. Ele não está preocupado em apenas bater meta, vender para ganhar. Ele gosta do que ele faz e ele se esmera para dar o melhor de si. Então, assim são em outros segmentos. Então, se de repente você está vivendo, está sendo o perfil de funcionário por alguma razão, transforma isso para um perfil de colaborador. Não se permita ser contaminado, você que tem o espírito de colaborador, o perfil de colaborador. De repente você acha que você não é reconhecido e você fica cansado e você passa a ter um perfil de funcionário, porque isso pode acontecer. Não perca a sua essência. E você que está sendo perfil de funcionário, encontre um sentido no que você está fazendo agora. Por mais que você não goste, aprenda a gostar. Busque o conhecimento, se desenvolva nisso. Você vai trabalhar de uma maneira mais leve, você vai produzir muito mais. E você naturalmente vai começar a se destacar. Porque o seu objetivo não é o destaque. O destaque, ele é natural. É uma consequência. Porque você está exercendo de uma maneira genuína. Ok? Então, eu espero que eu tenha contribuído, colaborado, cooperado com você, para você. E você pode compartilhar aqui comigo, me dar um feedback ou compartilhar o que você quiser. E se para você foi bom, te edificou, te ajudou, falou com você, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que você acredita que precisa ouvir esse conteúdo. Ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Eu me despeço aqui e um beijo no seu coração.